Vamos lá, a gente pausei aqui para não ficar tão grande o vídeo. Vamos falar agora do próximo crime que a gente vai tratar de lesão corporal, no artigo 129. Que é importante a gente falar aí do crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal acontece quando o sujeito ativo ele ofende a integridade física ou a saúde corporal de outro, beleza? Então esse crime de lesão corporal, a objetividade jurídica não é só a integridade física, mas também a saúde, tá, da outra pessoa. Então, crime de lesão corporal pode acontecer quando um sujeito ativo, por exemplo, causa a lesão corporal agredindo, né, ou seja, ferindo a integridade física ou lesionando, né, a saúde corporal de outro, ou seja, jogar, por exemplo, um gás de pimenta e, por exemplo, deixa o nariz da pessoa totalmente entupido ou vermelho, tá? Ou, né, por exemplo, uma pessoa, né, sobe em cima da outra, acaba ferindo, por exemplo, né, a função digestiva, né, da outra pessoa, ou até mesmo situação de cortar o cabelo da outra pessoa, pega uma máquina e rapa o cabelo da outra pessoa. Pode gerar crime de lesão corporal. O mais importante que eu queria falar do crime de lesão corporal são as classificações. Né? A lesão corporal ela pode ser dolosa, ela pode ser culposa, ela pode ser lesão corporal leve, e a gente vai falar das lesões corporais aí qualificadas, tá? As lesões corporais qualificadas, né, são os casos aí que a pena é maior, né, de lesão corporal grave ou gravíssima. E a gente vai falar. Não vou aprofundar tanto, mas eu vou falar quais são as situações. Situações aí de lesão corporal grave. É lesão corporal grave quando a lesão corporal ela resulta em incapacidade, né, para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Você causar uma lesão em alguém e a pessoa fica incapaz de exercer as ocupações habituais dela 30 dias. Ou seja, você, sei lá, um sujeito ativo agride a pessoa, essa pessoa fica, por exemplo, mais de 30 dias sem poder tomar banho. Já é lesão corporal grave, tá? Segunda situação aí, lesão corporal grave, quando a lesão corporal resulta perigo de vida. Se a pessoa causa uma lesão corporal ao ponto realmente de expor a vida daquela pessoa a perigo, ou seja, a lesão corporal é tão grave ao ponto da pessoa, por exemplo, quase morrer, né, a pessoa, o sujeito ativo espanca tanta outra que, assim, existe uma potencialidade ou uma chance da outra pessoa até mesmo morrer. Ou seja, gerou perigo de vida, lesão corporal grave. Terceira situação aí que eu queria ressaltar com vocês é quando a lesão corporal gera debilidade permanente de membro, sentido ou função. A debilidade, gente, permanente é uma redução, é um enfraquecimento, tá? Então, debilidade permanente importa em redução, enfraquecimento ali no membro, no sentido ou função. E aí lembrando, nos membros, tá, duplos, tá, a debilidade tem que ser em um deles, né? Então, por exemplo, dois olhos, o cara enfia um espeto em um olho. Nesse caso é debilidade permanente, porque já que tem dois, né, se cega de um, redução, enfraquecimento ali do sentido ou da função. A gente vai ver que no caso de perda, né, tem que ser os dois. E a terceira situação é se a lesão corporal resultar aceleração de parto. Né? Você quer causar uma lesão corporal, dolo de lesão, né, animus ledendi, e aí a lesão corporal gera uma aceleração de parto, ou seja, agride a mulher, empurra a mulher da escada, simplesmente querendo lesionar, tá? Só que nesse caso essa lesão corporal gera uma aceleração de parto, a mulher acaba tendo o filho mais cedo, né? Parto prematuro. Lesões corporais gravíssimas aí que a gente tem. A lesão corporal gravíssima é aquela que resulta em incapacidade permanente para o trabalho. E a lesão corporal faz com que a pessoa fique incapaz, né, de exercer o trabalho. E aí tem uma divergência doutrinária. Né? Algumas doutrinas entendem que é pelo trabalho que a pessoa exercia, outras entendem que é por qualquer trabalho. Ou seja, uma lesão corporal que deixa a pessoa, por exemplo, tetraplégica. Segunda situação, no caso de enfermidade incurável, né? Exemplo que a gente falou aí, transmissão de AIDS, né? Transmissão de AIDS, né? Uma doença ali que não tem cura. Terceira situação, perda ou inutilização de membro. E nesse caso, perda, né? Realmente perder, é não conseguir mais exercer, né? Ou não conseguir mais
utilizar membro, sentido ou função. E eu ressalto a diferença no caso de órgãos duplos, tem que ser a lesão corporal causada aos dois órgãos para gerar ali a perda. E aí a perda é importante falar que é perda quando acontece, né, ou suprimir, né, ou então mutilar determinado membro, né? Então, por exemplo, a pessoa decepa um braço de alguém, é lesão corporal gravíssima porque teve aí perda, né, do membro, beleza? Agora nos órgãos duplos tem que ser aí nos dois. Letra D ali é a situação de lesão corporal que gera deformidade permanente, é a situação de lesão corporal que causa um dano estético, né? Dano estético ali que realmente vai causar ali uma deformidade, né, no físico da pessoa, né? Então, por exemplo, pegar uma água quente fervendo e jogar na cara da pessoa, tem uma queimadura, né, toda na cara, deformidade permanente. E quinta situação aí é no caso de lesão corporal gravíssima, quando gera aborto, né, que é causar uma lesão corporal numa mulher, mas essa lesão corporal acaba gerando, né, e ali a gente percebe que é crime ali pré-ter doloso, né, que é lesionar, mas o resultado mais grave acontece de maneira culposa, né, a lesão corporal gravíssima é aquela que resulta em aborto, beleza? Vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tratou, né? Falamos aí dos crimes de perigo, lembrando aí, né, dos crimes de perigo, né? Fizemos a diferença entre crime de perigo concreto e perigo abstrato, né? Crime de perigo abstrato é aquela situação em que o perigo é presumido, né? A lei ela não estabelece, né, ali a situação de perigo, mas o perigo ali já é inato, né, ali ao próprio crime, né? Exemplos, né, que a gente pode ver ali, né, disparo de arma de fogo, né, abandono de incapaz, né, que a gente vai tratar, são crimes de perigo abstrato, porque o perigo é presumido, né, ele não é disciplinado e colocado de maneira expressa na lei. E os crimes de perigo concreto é a situação em que o perigo é expressamente previsto no tipo penal, é a situação em que o perigo, né, ele precisa ser provado, né? Os crimes de perigo abstrato, o perigo ele não precisa ser demonstrado, ele não precisa ser provado, porque o perigo já é presumido, já é inato, já é intrínseco ao próprio tipo penal. Já o crime de perigo concreto, o perigo precisa ser demonstrado, ele precisa ser provado, beleza? E a gente falou de alguns crimes, vou só citar alguns aqui. Crime de abandono de incapaz, a gente falou ali no artigo 133, né, quando você expõe, né, uma pessoa, né, incapaz, né, a integridade física ou psíquica dela a situação de perigo, sendo que nesse caso de abandono de incapaz, essas pessoas elas não conseguem, né, se manter, elas não conseguem manter a própria vida, né, não conseguem manter a própria saúde ali sozinha, né? Nesse crime ali de abandono de incapaz, o crime é próprio, porque esses incapazes eles devem, né, possuir uma relação ali com o sujeito ativo, né? Então uma relação de cuidado, uma relação de proteção, de vigilância ou autoridade, né? Então, por exemplo, um pai, né, que, por exemplo, deixa de dar, por exemplo, comida para o filho, né? Deixa o filho, por exemplo, trancado, né, no quarto, enfim, durante um tempo, né, durante período juridicamente relevante, né, até a própria lei fala, durante período juridicamente relevante, é situação em que, né, há a potencialidade de gerar um perigo. Deixa o filho, por exemplo, sem comer, ou, por exemplo, numa clínica psiquiátrica, né, no hospital, o médico e o enfermeiro deixam o paciente sozinho, né, trancado, né, o crime ali de abandono de incapaz, em que a vítima ali, né, tem uma relação, né, em que ela deve ser protegida, deve ser guardada, né, tem uma relação de autoridade, né, por exemplo, numa prisão, né, num presídio, o diretor ou os agentes penitenciários deixam de dar, né, as condições ali, né, para o preso, deixa o preso ali sem comida, sem bebida, sem tudo, beleza? Ou seja, abandonam ele. Falamos aí, é importante a gente falar também do crime de omissão de socorro,
é um crime omissivo, lembrando que é um crime omissivo próprio, porque é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Esse crime de omissão de socorro acontece quando um sujeito ativo ele deixa de prestar socorro, deixa de prestar ajuda à vítima, ou podendo prestar ajuda, não leva o fato à autoridade ou a quem possa prestar ajuda. Né? Então, o crime de omissão de socorro lá do 135 acontece, primeiro, quando o sujeito ativo tem condições, obviamente, ele tem que ter condições de prestar esse auxílio, prestar ajuda, ou se ele não tiver condições, né, levar o fato, né, a autoridade ou quem possa prestar ajuda. Exemplo, né, vamos supor que tem um carro acidentado na estrada, você passa e podendo ajudar, você simplesmente se omite, né, fecha os olhos, ou se não pode ajudar, nem comunica o fato à autoridade ou quem possa aí ajudar, beleza? Falamos do crime ali de maus tratos, né? Que é um crime também próprio, que é praticado, né, por pessoas que têm alguma relação de subordinação, né, com a vítima. Essa subordinação, né, essa relação aí é exercida pelo sujeito ativo, né, que tenha algum tipo, né, de autoridade ou tenha né, seja o guardião da pessoa, ou, né, tenha que exercer a vigilância de alguém, ou seja, é um crime cometido por pai, mãe, babá. E nesse caso, os maus tratos acontecem pela exposição do perigo ou da saúde aí de outrem. E aí pode se dar de várias formas, né? Privação aí de alimentos, privação de cuidados indispensáveis, correção, né? Disciplina que excede ali, né? Que é totalmente desproporcional. Vamos ver aqui. E aí a gente vai falar aqui do crime de rixa, ali no artigo 137. Então, o artigo 137, ali no crime de rixa, dispõe que é crime de rixa participar, né, da rixa, né, ou contender. Né? O crime de rixa é um crime que ele tem número mínimo de pessoas, é importante ressaltar. No crime de rixa, necessariamente temos que ter 3 pessoas. Né? É um crime plurissubjetivo, que necessariamente tem que ter no mínimo 3 pessoas. E o crime de rixa acontece, né, quando existem agressões, né, generalizadas em que não se pode individualizar, em que não se consegue determinar, especificar quem que está agredindo, né, quem que está apanhando. Ou seja, a situação de rixa é no caso de uma contenda, uma briga generalizada, em que a gente não consegue identificar ou saber quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, quem que está batendo, quem que está apanhando. Nesse caso, quem participa, né, da rixa, quem participa da contenda, comete o crime. Lembrando que no crime de rixa, uma pessoa pode ser sujeito ativo e sujeito passivo do mesmo crime, porque a pessoa pode estar batendo, mas ela também pode estar apanhando, beleza? Ou seja, o crime de rixa, para acontecer, não é possível, né, ou não pode ser possível identificar quem que está causando as lesões, quem que está sofrendo aí as lesões, beleza? Gente, então assim, esse foi um breve resumo, né? Esse foi, né, umas considerações aí sobre a nossa matéria da prova, né, pra gente tentar relembrar, né, um pouco para vocês, né, e podendo, né, deixar mais fresco aí na cabeça a matéria. Beleza, gente? Ótima prova para vocês. Deus abençoe, Deus ilumine e fiquem com Deus. Deus abençoe. Que precisar, só falar, tamo aí. Beleza? Abraço, com Deus.